favor, queiram ocupar seus lugares na nave. Mensal em ação de graças, Arte do Jorei, mês de janeiro de 2022. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jorei. Nesse momento oportuno, antes de iniciar esse culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 reverências, seguidas de 3 palmas, precedendo as orações. Procuramos dessa maneira demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos, divino, espiritual e material. O culto dá-nos a oportunidade para expressar nossa gratidão pelas muitas bênçãos que recebemos diariamente em nossas vidas. Também oramos pela expansão e para que possamos usar nossas igrejas para difundir o programa da Luz Divina, bem como pelo crescimento espiritual dos membros e frequentadores, e que tantos quanto seja possível possam subir ao mais alto plano de consciência, de acordo com os ensinamentos de Meixo Sama. Creio que são diferentes as formas pelas quais foram conduzidos para esta fé, mas somos todos apenas uma família, pois cumprimos as tarefas divinas ligadas com Meixo Sama. Não é admissível que haja divergências internas, ou que um fale mal do outro. A nossa única tarefa é viver como uma unidade para o cumprimento das tarefas divinas que a nós são confiadas. É construir o paraíso sobre a terra. É viver cada um dos membros desempenhando a função de um farol. É fazer a casa de Deus e aumentá-la infinitamente. Por essa razão, não podemos perseguir apenas a felicidade própria e a dos nossos mais chegados. Para que possamos elevar também nossa fé, temos que tomar a figura de Meixo Sama como exemplo de fé, de conduta de vida. Isso é realmente o que precisamos fazer de todo o coração, com toda a dedicação, porque, conforme ele nos ensinou, é proporcionando felicidade ao próximo que verdadeiramente poderemos corresponder ao amor de Deus e também ao seu amor. Na participação na obra divina de fazer a felicidade do próximo está o caminho de elevação da fé. Que o mundo da luz comece com cada um de nós.
despertar para a importância da gratidão no servir a Deus, através do Jurei Sem Fronteiras, será o alicerce da grande construção da formação do elemento humano com base numa fé sólida, capaz de suportar qualquer purificação. Iniciamos nesse momento o culto em ação de graças do mês de janeiro de 2022. Entrada dos oficiantes. Oração de comunicação a Deus. Guiados na diretriz para este ano, o despertar para a importância da gratidão no servir a Deus, através Sem Fronteiras, será o alicerce da grande construção e da formação do elemento humano com base numa fé sólida, capaz de suportar qualquer purificação. Diante da vossa presença, o culto mensal em ação de graças, vosso servidor, do Templo Arte do Jorei. Neste mês que se inicia e neste dia escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto em ação. Todos os fiéis reunidos diante do vosso altar depositam as oferendas do campo e do rio, do mar e da montanha, e com eles oferecem o seu verdadeiro coração. Que nossa missão se realize e transforme também a vida dos nossos semelhantes. Fazei com que a verdade, a justiça e o amor pleno se façam sempre presentes em nosso servir. Conservai o Templo Arte do Jorei e nossos corações repletos de alegria e felicidade, para que possamos viver verdadeiramente como seres humanos da era do dia e cumprindo assim a nossa missão no plano material. Assim o pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Dogival Santos Silva. Pedimos a todos que acompanhem as reverências.
Oração Amasso Norito e oração Zengen Sante. Taka amaharani kamitsu marimasu kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumemi oya kamu izanagi no mikoto tsukoshi no himu no tachi hanano odono ahagi harani Misogi harai tamo toki ni narimaseru harai dono o kamitachi moro moro no magago totsumi kegare o harai tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio Amatsu kami kunitsu kami yaoyorosu no kamitachi tomoni ameno fuchikoma no mimi furitatite kikoshi meseto kashikomi kashikomi momausu uya uya shiku omon miruni se son kanzeon bosatsu konodoni amorase tamai komyo nyorai to genji Oshin miroku tokashi meshia tonarase daisen sanzen sekai no sandoku o meshi gojoku o kiyome yaku seiman oku isai chujo no dai nengan komi o joraku eigo no jupo sekai o narashimete gofuju no kuruinaku Fukuka sedamo narasunaki miroku no mio mitamo murio mohei no dai jihini ten marasetsu mo matsuroite choaku jahu aratamari yashari ujin mogedatsu nashi shozen bushin kotogotoku sonoko korosashi otogurunari sansen somoku kotogotoku Se sono itoku ni nabikaite, kenjo chogyo no suemademo, minaso no tokoro ezarunashi, masani korechi bidi sosekai nite, kario binga wasoranimai, zuyun ten nita nabikeba, banka fukui kuchini kunji, taho buto sosoritachi, hichido garano akasumi tsutsu, Kogane no iraka sansanto, hiniteri eizu kokeiwa, genimoten goku jodonari, gokoku minori te kuranimichi, sunadori utaka ni amegashita, iketo shikeru moro moro no, eragnigwa kweguewa, tsutsura uranimichi watari, kunito no sakainaku, hitogu satachi no nikushimiya, Isakai goto no yumetokie, iten shikai kanon no, miroku no miteni kitsusare, jinjin no mimuni nidakaren, wariraga hibi no segionimo, myocho tamai shinkakuo, isashime yuatomi sakai, yoayu anagaku muyakuni, zentoku ko kasane sase, fukujukai murio no dai kudoku, Taresa setamae mashima seto, nem jushinge satonshu, que fukurai hai negimosu. Miroku o mikami mamori tamai saki hai tamai, miroku o mikami mamori tamai saki hai tamai. Mishia no mikami mamori tamai saki hai tamai, Meshia no mikami mamori tamai saki hai tamai.
Kannagara tamachi haemase, Kannagara tamachi haemase. Salmo de Meixo Sama, Chi-Jyo Tengoku, Paraíso Terrestre. Chi-Jyo Tengoku, Chi-Jyo Tengoku, Tsukuran Toshite Ware wa ima Chikara kagiri ni isoshimi ni keru Iohin so Biohin.
Leitura de ensinamento de Meixo Sama. Dedicação monetária e eliminação dos pecados. Boa tarde. Dedicação monetária e eliminação dos pecados. Sem dúvida alguma, o que mais precisamos atualmente na igreja é de dinheiro. Como já falei um dia, é preciso construir o paraíso terrestre também em Kyoto. Por isso, acho que o daquela cidade será de escala bem maior que o de Atami e Hakone. Não podemos calcular quantos milhões, quantas dezenas de milhões de ienes serão necessários para as despesas diversas da construção. Sem dúvida, acabaremos adquirindo essa grande soma. Portanto, não é preciso preocupar-nos com isso. Falei sobre esse assunto por ocasião do culto do 4º e do 5º dia, mas não o fiz nos 3 primeiros dias. Apenas referi-me ao plano de agora em diante. Soube que havia pessoas que ficaram preocupadas pensando: precisamos de tanto dinheiro, como vamos fazer? Por isso, para que os senhores, como ministros, possam dar explicações plausíveis aos membros, hoje falei-lhes de modo que pudessem entender bem. Todos os fiéis possuem espiritualmente muitas dívidas, não só da própria pessoa, mas dos antepassados. Isto é, essa dívida significa mácula. Através de inúmeros sofrimentos, como a doença, a dívida está sendo diminuída. Há o seguinte ensinamento da religião Omoto: todos têm bastante mácula, portanto, saldem as dívidas o mais rápido possível. Logo, fazer dedicação monetária significa diminuir na mesma proporção o pecado, desde que não forcem a situação. É melhor que façam o máximo que puderem, pois a mácula será resgatada rapidamente. Procedendo assim, na mesma proporção, o sofrimento diminui e, por outro lado, os méritos aumentam. Até hoje não falei muito sobre isso, mas o dinheiro oferecido a Deus volta sempre ao doador multiplicado muitas vezes. É algo fabuloso. Poderão comprová-lo por meio da experiência. Na casa de difusão, ouço muitas pessoas dizerem que sofrem devido ao problema financeiro, mas sempre digo que é porque não têm feito dedicação monetária. Elas jamais ficarão completamente sem nada e sofrerão por isso. Se é um Deus tão desatencioso, é melhor deixar a fé. Em breve, a igreja não precisará mais de dinheiro. Por isso, é melhor fazer a dedicação agora. Miyoshi Eshu, número 8, 6/4/1952. Leitura de ensinamento de Meixo Sama. Orientação do Rokan, Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Espero que todos tenham passado um fim de ano com muita proteção, com muita saúde, com muita alegria. E começado o ano também da mesma proporção, né? Graças a Deus, a gente começou o ano aqui no dia 6 e recebendo sempre boas notícias, porque boas notícias atraem boas notícias, né? Então, sempre mantendo o espírito em gratidão, o espírito sempre focado na luz, para que nós não sejamos engolidos pelas trevas, né?
O mês de janeiro se inicia com o nosso mais profundo agradecimento a Deus e Meixo Sama pela oportunidade de estarmos servindo a esta obra tão divina, que nos encanta a cada dia, pela permissão de poder estar junto com as pessoas que buscam luz e lenitivo para a sua caminhada e suas dores físicas e espirituais. No salmo de hoje, Paraíso Terrestre, num trecho, Meixo Sama diz: civilização celestial é aquela da qual terão desaparecido totalmente as doenças, a pobreza e os conflitos. Nossa missão maior é servir, e não ser servido. Quem vive preso ao seu egoísmo, a vaidades, acaba caindo em desgraça consigo mesmo, pois quer alcançar as vitórias usando atalhos desonestos e esquece que Deus está ao nosso lado, olhando e nos dando sinais. Hoje, estava comentando com o Mr. Ricardo e com a Mr. Sandra, eu tive um sonho. Eu trabalhei anos na Igreja Messiânica Mundial do Brasil, na sede central. E tinha um reverendo que já faleceu, o reverendo Nishikawa, ele era muito bravo padadel. E eu sonhei que ele me chamou para fazer uma entrevista. E quando chegou na sala, era uma sala imensa. E eu me sentei, e ele me fez uma pergunta que eu não lembro qual era agora. E eu respondi, mas estava um barulho de um som muito alto. E eu respondi, mas eu olhei para ele, falei alguma coisa, e eu levantei, fui até o som, abaixei o volume, voltei e repeti a resposta para ele. Nisso a entrevista mudou, virou um bate-papo. E eu perguntei para ele depois, mas reverendo, e a entrevista? Ele falou, não, isso era um teste. Todos que eu entrevistei hoje vieram aqui, eu fiz a mesma pergunta, e ninguém se preocupou em abaixar o volume para entender o que eu estava falando, e eu entender o que ele estava respondendo. Você não pediu minha permissão, você simplesmente levantou, foi até o local, abaixou o volume, voltou, repetiu a resposta. Então você passou no teste. As outras pessoas estão acostumadas com a rotina, é normal. Vivem cercados de ruídos, cercados de barulhos externos e acham que isso é normal. Se você entendeu, tudo bem. Se você não entendeu, tudo bem da mesma forma. Então o teste que eu tinha com você era esse. Não sei o que significa, mas é bem interessante isso. Lembra um pouco também do Kokorokubari e Kekubari, que é dar atenção às pessoas, prestar atenção nas pessoas, prestar atenção nos detalhes, naquilo que falta. Porque dedicação não é só aquilo que você faz, é aquilo que você pode ajudar as pessoas que irão fazer. É você se antecipar em algumas situações para que seja um facilitador e não uma pessoa que cria problemas. Então talvez o teste maior foi que, para eu me fazer ser entendido, não pode haver ruídos, para que a resposta não seja distorcida, né? Estamos correndo para a construção do solo sagrado em Tocantins, o nosso portal para o paraíso. E no ensinamento de hoje, dedicação monetária e liberação dos pecados, Meixo Sama diz num trecho: soube que havia pessoas que ficaram preocupadas pensando, precisamos de tanto dinheiro, como vamos fazer? Por isso, para que os senhores como ministros possam dar explicações, porque as aulas que Meixo Sama dava eram abertas, mas também era para todo mundo, ministros e membros, né? Para que os senhores, como ministros, possam dar explicações plausíveis aos membros, hoje falhei-lhes de modo que pudessem entender bem. Todos os fiéis possuem espiritualmente muitas dívidas, não só da própria pessoa, mas também dos antepassados. Isto é, essa dívida significa mácula. Através de inúmeros sofrimentos, como a doença, a dívida está sendo diminuída. Ao seguir o ensinamento da religião Amoto, todos têm bastante mácula, portanto, saldem as dívidas o mais rápido possível. Logo, fazer dedicação monetária significa diminuir na mesma proporção o pecado. Desde que não forcem a situação, é melhor que o façam o máximo que puderem, pois a mácula será resgatada rapidamente. Procedendo assim, na mesma proporção, o sofrimento diminui e, por outro lado, os méritos aumentam. Aprendi com o tempo de servir que não podemos ter medo. Quando a obra é divina, essa construção não é fruto de egocentrismo, de vaidade e de glamour. Ela nasceu da permissão e vontade de Meixo Sama e Deus Supremo.
Tudo que está chegando em nossas mãos lembra a construção dos solos sagrados do Japão, na época de Meishu-sama. Por isso, sinto que deve haver um grande segredo de Deus com relação à arte do Jorei e seus servidores. Quando Meishu-sama fala o donativo, as pessoas confundem, às vezes, gratidão com colocar dinheiro no envelope e pôr na urna. Isso não é gratidão. Gratidão é eu ter a permissão de poder materializar o meu sentimento de gratidão através da minha oferta. E ela não pode ser forçada. Porque se ela for forçada, ela deixa de ser gratidão para ser obrigação. Ser obrigação, não há luz. Não há luz. Para essa obra que está sendo construída, não há dinheiro. Mas como é que nós já conseguimos tanta coisa, não é? Madeiras que, se fosse pagar, já dariam quase 500 mil reais. Conseguimos uma boa parte da madeira, mas ainda falta um punhado. Mas só em madeira, talvez seja quase 2 milhões de reais ou mais. Fora a mão de obra. E as coisas chegando. Não é Deus que atua? Então, nós não podemos nos preocupar. E eu posso falar isso de cadeira, porque quantas e quantas vezes os membros aqui viam, quando a gente rezava, bora rezar, tem que pagar aluguel, bora rezar, não é? E sempre não pagamos. Já estamos nesse local aqui há 12 anos ou 13 anos já. Né? É tempo demais, velho. Não temos um problema aqui. Isso é Deus que atua. Né? Por isso que as graças, quando se materializam, ela é nossa. Não é só de um membro, de um frequentador, ela é nossa. Porque nós estamos participando de todo o processo. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Se a pessoa fazer donativo com aquilo que não é seu, é um roubo. Eu lembro de um caso, passou alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, de um pastor de uma igreja que ia às cadeias fazer pregação. E depois acabou saindo que ele recebia dízimos dos presos. E depois que os presos saíram da cadeia, faziam dízimo também. Fruto do roubo deles. A justificativa, pelo menos eles estão fazendo gratidão, tem gratidão a Deus. Mas com dinheiro que não é seu. Eu vou roubar para fazer donativo? Não tem lógica. Não é? Então, assim, muitas vezes as pessoas usam Deus para justificar o mal. Né? Não tem lógica. Não tem lógica. Aí aparecem os beneméritos, isso, aquilo, outro, e a pessoa nem sabe a história dela. Não sabe a história. No Salmo 25 da Bíblia, tem um trecho que diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Tem determinadas coisas que para nós afirmarmos que vai acontecer, só tendo um segredo para com Deus, para com Meishu-sama. E quando eu falo isso, significa que esse segredo somente os dois o sabem sobre nós. O segredo deles é somente para quem os servem com sinceridade. Não é temer a Deus, porque isso lembra medo. Lembra agir como se fôssemos escravos. E não é isso. Nós não somos escravos de Deus nem de Meishu-sama. Temer a Deus, na minha opinião, é servir com sinceridade, respeitando sua vontade e obedecendo o caminho. Não adianta dinheiro, posição, raça, cor, etc. Se nós servirmos com a sinceridade necessária, demonstramos respeito e amor pleno. Com certeza, eles terão um grande segredo para nós. Quando esse segredo for revelado, muitos ficarão revoltados ou incrédulos, se perguntando qual o segredo da nossa vida, da nossa vitória. Poderão dizer mentiras, inventar qualquer coisa para nos fazer desacreditar. Mas a verdade é uma só. O segredo é Deus. E o segredo é Meishu-sama. O segredo precisa de uma revelação. Devemos orar a Deus, orar a Meishu-sama e perguntar com profunda reverência: por favor, revele-me o vosso segredo. Nós erramos muitas vezes em desconhecer o segredo. Agimos muitas vezes com revolta, pois por não entendermos os mistérios espirituais e divinos. Quando nós purificamos, passamos por dores, por tristezas, muitas vezes nos revoltamos com Deus, achando que fomos esquecidos por eles. Só que muitas vezes estamos sendo testados de uma forma tão intensa, e em pouquinho tempo depois,
um grande milagre acontece. Deus se revela através de um algo que acontece. E você fala, como é que eu pude ser tão ingrato, tão incrédulo com relação a eles? Ninguém sofre por acaso. Deus, Meshama fala que quem tem grande missão tem sempre grandes purificações. Mas essa purificação, ela não é um mal. É lógico que é ruim suportar. Mas entendê-la como proteção divina, como gratidão divina para a nossa evolução, é que vai fazer com que a gente consiga alcançar uma grande vitória. Né? Olhando lá para trás, tantos perrengues a gente já passou, tanta coisa, e muitos aqui também nas suas vidas pessoais, quantas histórias tem para contar do que passaram em suas vidas e passam até hoje. Mas sem entender que por trás disso tem a vontade divina atuando, e logo, em muito pouco tempo, algo vai se revelar. E quando essa vitória chegar, muitas pessoas que se diziam seus amigos vão ficar muito revoltados. Porque talvez não eram tão amigos assim. E vão querer saber qual é o segredo. O que você fez para poder ter essa vitória? Né? Vão pensar 1001 coisas negativas, né? Você roubou, você enganou. E na verdade, o grande segredo não é esse. O grande segredo é ter Deus do seu lado. Se eu sou cristão, eu tenho que me apegar na Bíblia, por assim dizer, e fazer com que eu seja o melhor cristão que já baixou na terra. Se eu sou budista, eu tenho que ser estudioso, profundo das sutras, para entender e colocar em prática o que Buda nos ensinou. Se eu sou muçulmano, estudar o islamismo, estudar o Alcorão com profundidade, para também entender o que Maomé queria ensinar. E assim vai. Mas muitas vezes nós deixamos isso de lado, sabe por quê? Você decora um textinho de uma passagem e você se passa por entendido. Mas você não pratica nenhuma palavra, nenhuma letra do que você decorou. Então, o grande segredo que eu vejo hoje é que nós não estamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Nós não caímos sozinhos. Nós não nos levantamos sozinhos. Deus está sempre do nosso lado. Nós, como messiânicos, temos uma coisa que talvez muitas outras religiões não tenham. Nós temos o poder do Jorei, que faz milagres gigantescos. Doença, miséria e conflito podem ser eliminados através da prática do Jorei. Para isso, só existe um caminho, que é a prática. E desafiar. Mas não é aquele desafio besta, quero ver se sua igreja é boa. Quero ver se o Meshama é bom mesmo. Aí vem, faz um negócio, aí tem um milagre e some. Falou, ô Pangaré, tu pensa que Deus é besta? É? Não é assim? Pensa que Deus é tonto? Fala assim, escuta, você pensa que você engana quem? Aí sai daqui, dá a volta, tropeça, cai e volta. Ai, por favor, me ajuda de novo. Eu falhei. Olha, tantas e tantas vezes já ouvimos essa história. Né? Mas o tempo nos caleja até com relação a isso. Porque nós também já fomos assim. Então, por ter sido assim no passado, nós temos que preparar quem vai chegar para não repetir os mesmos erros. Os mesmos erros. A queda, a subida é difícil, demorada, né? Mas a queda é um piscar de olhos. Um piscar de olhos. Temos que nos preparar, porque muita gente vai se espantar com o que Deus vai manifestar em nossa vida este ano. Pode gerar inveja do segredo de Deus, que será revelado para aqueles que o servem com sinceridade e não medo. Tem uma palestra minha, de 2009, e até hoje eu a releio, porque me inspira. O tema é: assuma e aceita a divindade que há dentro de você e tome posse dos seus tesouros. E diz assim num trecho que eu coloquei: eu sinto que deveria usar esse trecho, porque é bem atual e vai refletir muito sobre o segredo de Deus, o segredo de Meshama conosco. Em cima disso aqui, só uma coisinha. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está nos assistindo por acaso. As pessoas que têm afinidade com essa obra
de alguma forma, o mundo espiritual atua e conspira para que os seus antepassados sejam tocados e despertados através de uma palavra que seja. Os sinais são muito sutis. E quando os sinais se manifestam, muitas vezes nós, desatentos, porque estamos prestando atenção em coisas materiais, esquecemos das coisas mais simples que Deus nos mostra. Essa palestra que eu fiz hoje, eu tive um insight dela no dia 2 de janeiro. Procurando um filme para assistir, eu achei um canal evangélico, do Valdomiro Santiago. E essa palavra, essa coisa que ele falou do segredo de Deus para com a gente, aquilo me tocou demais. Então são sinais. Não é a pessoa, ele foi só um canal. E Meixo Sama fala isso nos ensinamentos dele. Ah, mas porque é o fulano, Beltrano. Meu, que se dane. O importante é a mensagem. E o resto que ele falou, eu nem lembro. Mas isso que ele falou foi o que me tocou. Então, assim, Meixo Sama deve ter um segredo para cada um. Eu era kardecista. Mas quando eu fiquei e me devotei, primeira coisa, durante anos, eu tentei entender quem era esse japonês aqui. Porque, veja, quem vem de uma linha católica ou cristã, para entender um japonesinho aqui, que pode gerar milagre através de uma oração, através do jorei, é difícil, não é? Por isso que eu nunca imponho nada a ninguém. Ah, mas eu sou católico? Pode, pode. Eu sou cristão? Pode, pode. Eu sou um budista? Pode, pode. Porque Deus é um só. Né? Então, por uma afinidade maior, algo acontece. Né? Se você pegar um time de futebol, tem 11 jogadores em campo, não é? Às vezes tem 11 jogadores com 11 religiões diferentes. Mas todo mundo joga como uma equipe. Quer ver o quê? Quer ver o seu time vencer, não é? Ou vai falar, não, eu fiz o gol porque eu sou evangélico, eu fiz o gol, defendi porque eu sou católico. Não tem nada a ver, ué. Nós somos todos do mesmo time. Qual é o nosso time hoje? É fazer com que as pessoas se aproximem mais de Deus, que nós possamos salvar pessoas e fazer com que elas atinjam um nível de felicidade. Para isso acontecer, nós temos que trabalhar em equipe, que lutar em equipe, um pelo outro, um por todos, todos por um sempre. Se não tiver esse espírito, não é obra divina, é obra humana, cada um querendo aparecer mais que o outro, e foge ao princípio. E essa palestra que eu fiz em 2009, ela fala muito disso, porque Meixo Sama diz que veio ao mundo para salvar os deuses, não veio para salvar os homens. Então, se nós nos portarmos como os deuses, jamais cometeremos erros humanos, tolos, movidos por vaidades e egocentrismos. Se eu sou um Deus, que se manifeste. O milagre está aqui. Tem riquezas imensas nesse nível aqui. Eu estou aqui embaixo ainda. Isso aqui não vai vir para mim. Eu preciso me elevar para poder tomar posse do que me pertence. Essa divindade manifestada, você se eleva e atinge um patamar tão alto que Deus te manda. É seu? Não, toma posse. Isso aqui é seu. Ninguém vai tomar de você. Temos que ser como Salomão, que Deus, ao perguntar a ele o que ele queria, ele só pediu sabedoria. E Deus derramou para ele o quê? Riquezas absurdas. Mas com sabedoria, ele soube utilizar o que Deus lhe deu. Mas depois de uma certa fase, ele também caiu em pecado. E quase se lasca. Ué. Não é, Flávio? Você que é especialista no assunto. Mas depois ele voltou para o processo, né? Voltou para o caminho e se arrependeu. Porque veja, quanto mais... Imagina, você rico, sábio. Não sei se o cara era boa pinta ou não. Na época podia ter várias mulheres, né? Imagina, o cara desanda, meu. Desanda. Porque ele só recebeu o que recebeu porque ele tinha um segredo com Deus. Não foi? Deus deu a ele porque você é o meu escolhido. Eu vou te dar. Porque seu pai foi especial, que era Davi. E assim vai. Por que Deus escolheu o Meixo Sama para seguir esse caminho também?
E por que Meixo Sama nos escolheu para seguir esse caminho também? Qual o segredo que ele tem com a gente? Né? Então, é isso que a gente tem que tentar entender. Nós somos deuses. Nós não somos Zé Ruelas, entendeu? Zé Ruela é quem foge da sua missão. Deuses assumem o que é seu. Eu posso acordar hoje em nível de sofrimento, mas eu posso acordar amanhã, eu posso dormir hoje em nível de sofrimento, e posso acordar amanhã em nível de paraíso. O segredo não está entre o dormir e o acordar. Olha, o segredo está entre o dormir e o acordar. Está nesse caminho aqui. É esse processo. Então, quando eu assumo a minha condição de divindade, eu sei que Deus me reserva algo muito maior e que eu jamais sonhei. Né? E a palestra diz assim: se eu penso ou emito palavras negativas, de baixo astral, tenho medos, neurose, etc., ao gerar essa força e ela encontrar eco em minhas afinidades negativas, receberei mais e mais energia negativa, caindo em sofrimentos intensos. Mas, ao mudar minha postura, e mesmo passando por purificações intensas, buscar alegria e esperança em cada situação, agradecendo a Deus sua felicidade que se aproxima, sua prosperidade, sua saúde. Por isso, manter constante vigilância nos pensamentos e ações vão fazer com que possamos receber sempre um eco positivo gerado pelo nosso sentimento. Isso é a força do sono. Meixo Sama quer nos dar uma vida abençoada. Afinal, somos deuses, mas precisamos querer ter essa vida abençoada. Quero dizer, ao aceitar e assumir sua divindade, o plano divino atua para que possamos cumprir a missão que nos foi confiada, nos concedendo as condições necessárias para o melhor desempenho dessa missão. Em 2009, nunca imaginávamos que ele poderia um dia ter um sol sagrado. Nunca passou pela cabeça. Em 2009, a gente nem imaginava fazer difusão mundial, estar em outros países. Nunca. Em 2009, a gente estava em São Caetano, depois viemos para cá. A gente nem imaginava estar aqui. Em 2009, tanta coisa foi acontecendo, e a nossa evolução foi fazendo com que as coisas fossem chegando no seu devido tempo. Então, vocês conseguem imaginar, se todos nós deixarmos que a nossa divindade se manifeste, o que vai acontecer no futuro, como eu falei, como time, como equipe, como igreja, não apenas individualmente. Daí a importância de criarmos coragem e buscar dentro de nós essa divindade que em muitos está adormecida e em outros jamais será despertada. Isso é dolorido, né? Se você permite que a sua divindade permaneça adormecida, você nunca vai saber o que é a felicidade plena. Se cada um de nós manifestar essa divindade, será criada a condição que Meixo Sama cita em seu ensinamento, e juntos teremos força e sabedoria para superar qualquer obstáculo. Assim como existe um único e verdadeiro Deus que se subdivide, transformando-se em várias divindades, também é verdade que várias divindades são um só. Todos nós deuses, juntos como equipe, juntos como igreja, plenos, quem derruba? Ninguém. Para finalizar, recebi essa mensagem quando escrevi esse texto. E outro dia eu recebi essa mensagem, de novo. Que foi providencial, pois reflete o que estou tentando passar a todos. Chama-se coragem e ousadia. Era uma vez um riacho de águas cristalinas, muito bonito, que serpenteava entre as montanhas. Em certo ponto do seu percurso, notou que à sua frente havia um pântano imundo, onde deveria passar. Olhou para Deus e protestou: Senhor, que castigo! Eu sou um riacho tão límpido, tão formoso, e o Senhor me obriga a atravessar um pântano sujo como este? Como faço agora? Deus então lhe respondeu: isso depende da sua maneira de encarar o pântano. Se você ficar com medo, você vai diminuir o ritmo do seu curso, dará voltas e inevitavelmente acabará misturando suas águas com as do pântano, o que o tornará igual a ele. Mas se você o enfrentar com velocidade, com força, com decisão, suas águas se espalharão sobre ele. Então a umidade as transformará
em gotas que formarão nuvens, e o vento levará essas nuvens em direção ao oceano. Aí você se transformará em mar, realizando seu grande objetivo, seu grande sonho. Assim é a vida, nos diz essa singela passagem. As pessoas engatinham nas mudanças. Na maioria das vezes, quando ficam assustadas, paralisadas, pesadas, as pessoas tornam-se tensas e perdem a rapidez e a força. É preciso entrar para valer nos projetos da vida, até que o rio se transforme em mar. Há milhares de tesouros guardados em lugares onde precisamos ir para descobri-los. Há tesouros guardados numa praia deserta, numa noite estrelada, numa viagem inesperada. O mais importante é ir ao encontro deles, ainda que isso exija uma boa dose de coragem e desprendimento. É certo que não precisa procurar o sofrimento, mas se ele fizer parte da conquista, enfrente-o e o supere. Arrisque, ouse, avance. A vida é uma aventura gratificante para quem tem coragem. Coragem de tentar ser melhor do que já é, coragem de se aproximar das pessoas e abrir seu coração e lhes pedir perdão. Coragem de parecer covarde aos olhos do mundo, quando oferecer a face de amor a quem lhe oferecer a face da violência. Coragem de assumir seus erros perante os outros, dominando enfim o seu ego orgulhoso. Coragem para declarar-se crente em Deus, adepto de uma filosofia ou de uma religião. Coragem de mostrar seus sentimentos nobres, sem ter receio de parecer tolo. Coragem de dizer eu te amo. Somos riachos perenes que aguardam o momento de encontrar o mar sublime. Cada passo que damos, cada obstáculo contornado, cada vitória conquistada, mostra-nos que estamos a cada dia mais perto de descobri-lo. Espero que a sua divindade brilhe, tome seu lugar de direito e que você possa tomar posse dos seus tesouros antes que outra pessoa o faça e você perca essa oportunidade. Essa foi a palestra, 2009. Se você não tomar posse dos seus tesouros, negão, alguém vai tomar. Ah, não quer fazer? Não tem problema. Outro vem. Aí não vai reclamar que não teve sorte. Não é? Deus vai nos testar nos momentos mais dolorosos. E talvez seja a grande chave da nossa vitória. E muitas vezes as pessoas desistem quando está quase conquistando. Não está vendo o que está ali. Vira a esquina. O milagre está ali. A pessoa nada, desiste, vai embora. Por isso que eu aprendi uma coisa. Desistir jamais. Desistir é para covarde. E essa palavra eu não posso. Eu não posso me dar o luxo de ser covarde na fé. Não posso. Tantos obstáculos foram vencidos. Porque eu quero ser o mar, pô. Eu não quero ser um pântano. Né? Se nós quisermos ser mar, temos que nos preparar para isso. Enfrentar qualquer situação. Quando tiver que aumentar a velocidade, vamos com tudo. Passar no meio do pântano rasgando. Quando tiver que diminuir, opa, é por aqui, é por ali, mas eu quero virar mar. Né? Vamos ficar atentos ao que Deus e Meixo Sama vão nos revelar. Ao tomarmos conhecimento desse segredo, não devemos ter medo, afinal já passamos por tantas purificações, tantos momentos de desespero, de choro, de quedas, de humilhações, de abandono. Mas graças a Deus, graças a eles, nos levantamos. Não desistimos por covardia, persistimos e agora pode ser a grande hora da mudança. Que 2022 seja o ano da reconstrução de alguns e da construção de outros, mas jamais esquecendo de que somos servidores de uma obra maravilhosa. Boa missão a todos, que Deus Meixo Sama nos abençoe. Sábado que vem é culto da saúde e da prosperidade. Depois dia 22 a igreja não vai abrir. Não é que não vai abrir. Eu vou estar encontrando o pessoal de Minas Gerais para entregar umas encomendas para ele, que tem o feriado também. Então o culto de finado e antepassados vai ser dia 29. O culto da família vai ser dia 12. Né? E fevereiro é um mês curtíssimo, mas tem reza para Dedéu. Né? Temos muitos cultos. Então, por favor, se preparem para este ano. Não tenham medo de nada. Não estão sozinhos na caminhada. Só fiquem atentos a isso. Eu não estou sozinho. Se cair, Deus vai te levantar.
E quando estiver de pé, perto da sua vitória, ou alcançando sua vitória, nunca se esqueça quem te levantou. Muito obrigado a todos e uma boa missão. Move o céu inteiro naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas não move uma palha naquilo que a capacidade humana pode resolver. Deus está no controle. Retirada dos oficiantes. Do Jurei é um presente de Deus e Meixama para as pessoas que passam por aqui e deixam enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Jurei no mês de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso.